Olá, amigos do canal Chácara Família Prachedes, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Quero mais uma vez começar agradecendo vocês que têm assistido os nossos vídeos, acompanhado o nosso canal, dando uma força assim sempre necessária para que os nossos vídeos cheguem para mais e mais pessoas. Então hoje nós estamos aqui na chácara, nós temos algumas coisas que nós já fizemos aqui, tem outras que nós vamos fazer e você é o nosso convidado, a nossa convidada para participar da nossa rotina e também viver o nosso sonho aqui na chácara. Das coisas que a gente vai falar, né, eu queria já começar falando sobre a Camila aqui. A Camila, ela pegou essa partezinha aqui que é a nossa lareira externa, estava muito feia, estava ruim, estava cheio de mato e ela está dando uma revitalizada. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como é que estava antes e agora como é que está ficando. Então, além de limpar ali, ela está colocando ali os tijolos, né? Ela já invernizou aqueles tijolos e depois ela vai unir esses tijolos com argamassa ali e vai ficar muito legal. E também ela deu uma pintada, colocou os bancos numa outra posição, ficou legal. Tá ideal para a gente fazer aqui uma fogueira à noite, até mesmo um churrasco e quem sabe um luau aqui tocando um violão, ouvindo uma música boa. Isso também faz parte aqui da nossa rotina aqui da chácara. Então vamos agora acompanhar o nosso vídeo e mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Faça os seus comentários e acompanhe a gente na jornada de hoje. Então, amigos, olha, aqui estava todo cheio de mato, tinha pedra, tinha um monte de madeira aqui e a gente nunca teve a oportunidade de dar uma mexida para ficar legal. Aqui, olha, a Camila já colocou uma areia, tirou toda a sujeira que tinha aqui, colocou areia e tá no jeito aqui de começar. Agora, ela vai passar argamassa aqui e depois vai ficar bonitinho desse jeito. Alguns ela já até invernizou. Aqui vai ficar legal. Camila, o que mais você vai fazer aqui, além desse trabalho que já foi feito aqui? A gente vai fazer a base na parte de cima, comprar mais um saco de pedras para colocar aqui em volta, invernizar as madeiras e limpar e destruir essa parte de fora e refazer bem bonitinho. Muito bem, então. E olha, queridos, fique pensando aí, imaginando que legal deve ser aqui à noitezinha, à tarde, uma fogueira bem gostosa, assar uma batata doce, com certeza deve ser muito bom. Então vamos lá, então. A Eliane também tem algumas coisas que vai fazer hoje. Eliane, o que você vai fazer hoje aqui? Nós vamos colocar as orquídeas nas árvores. Muito bem, olha, as orquídeas, a Eliane sempre compra ou ganha as orquídeas e ela traz aqui para a chácara. Então, tinha umas orquídeas aqui nestas árvores aqui, só que o sol estava batendo de frente e as orquídeas, elas não gostam do sol. Então, ela tirou as orquídeas, além dessas aqui, né, que ela já tem, todas essas aqui, ela vai plantar hoje, então vai ficar bem legalzinho e bem bonitinho. Essas daqui... Fala, Eliane. Essas daqui eu trouxe e agora a gente vai colocar nas árvores e essas eu tirei porque o sol estava queimando. Mas elas estão até com flores, botãozinhas, mas a gente vai colocar em árvore que não dá sol. Muito bem. Olha, daqui dá para ver uma orquídea florescendo lá embaixo, ó. Deixa eu chamar no zoom aqui, olha que beleza. Faz tempo que ela está com flores, acho que já deve ter uns 2 meses já. Muito bem. A Eliane tem uma mão excelente para orquídea. Então vamos lá, Eliane. Vamos. Oi, eu quero mostrar para vocês uma forma simples para você molhar a sua planta sem você estar presente. Você pega uma garrafa, essa daqui é uma garrafa bem grande, ó. E aí você pega um prego, um preguinho desse aqui, você fura. E aí você vira aqui, ó. E aí ela fica pingando, ó. Bem pouquinho e então vai molhar. Vai ficar molhando, ó. Tá pingando, ó. E aí deixa. Aí fala que fez outro para colocar lá do outro lado.
E eu fiz outro também para colocar nesse outro pé de uva, porque são 2 pés de uva. E aí a gente coloca aqui e aqui ele fica pingando aqui, ó, caindo uma aguinha. E aí vai molhando, ó. Em volta do pé de uva vai ficando bem úmido, bem molhadinho. Queridos, a Eliane já terminou de colocar as orquídeas no lugar. Então a gente vai mostrar aqui para vocês. Na verdade, assim, tem bastante, né? E ela vai falar um pouquinho aqui como é que a gente fixou essas orquídeas aqui nos pés. Essa daqui já tem mais ou menos uns 2 meses que ela tá com flor. Já tá, a raiz dela já tá fixando aqui nessa árvore. E essa raiz é para poder sugar o próprio líquido, que é o suficiente para elas sobreviverem. Nós também temos essa daqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ela tá cheia de florzinha. Olha o tanto de botãozinho, ó. Olha que lindo. Daqui a pouco todas elas vão estar abertas, florindo. Essa daqui é branca. Ela é uma orquídea um pouquinho diferente, o modelo dela. Eliane, aqui tem um exemplo aqui de como a orquídea ela vai se desenvolvendo sozinha, né? Essa, por exemplo, ela já tá até aqui em cima, ó. Já vê a raiz dela já, ó. Aqui do lado também. E ela já tá pronta para dar florzinha. Da próxima vez que nós viermos aqui, ela já vai estar com os botãozinhos abertos. As orquídeas, assim como todas as outras plantas, às vezes ela também queima algumas folhas, elas danificam alguma parte do corpo. É normal, tá? Mas elas sobrevivem, elas são resistentes. Muito bem. Queridos, fiquem até o final do vídeo. Nós temos uma surpresa aqui e a gente queria compartilhar com vocês. Mas ali no fundo, ó, vocês estão vendo o nosso galinheiro. Nós temos 3 vídeos sobre esse galinheiro. Ele ainda está sem galinha porque o vídeo do galinheiro está coladinho com o vídeo que a gente está fazendo hoje. Então não deu tempo de comprar as galinhas ainda, mas o galinheiro está pronto e está automatizado. Nós estamos aqui, na verdade, para mostrar nossas orquídeas. Olha que coisa mais linda, ó. Olha aqui, ó. E aqui tá cheio de botãozinhos, olha, vai dar muita orquídea. E essas orquídeas, elas duram em torno de 3, 4, chega a durar até 5 meses. E antes mesmo que todas essas flores morram, aí surgem novas flores. Porque esse aqui é um ambiente fresco, bem ventilado, e elas amam esse ambiente. Maravilha. E olha, essa aqui foi plantada hoje, ó. Daquelas que a Eliane mostrou para vocês. Na verdade, essa daqui ela estava perto de casa, só que lá estava muito quente, o sol estava queimando as folhas e nós trouxemos ela para cá com a flor, que coisa mais linda. E ela vai ficar aqui nesse ambiente. Já essa raiz aqui gruda aqui, ó, e ela, a própria raiz dela aqui, ó, consegue sugar o líquido da planta. Muito bem, não dá para mostrar todas as orquídeas porque tem bastante. Mas vamos lá então para a surpresinha que a gente tem aqui, que a gente quer compartilhar com vocês. Aqui os nossos pés de banana. Ali em cima, para quem acompanhou, tá as nossas casinhas de abelha. Mas ainda não tem abelha. A gente está aguardando aí, porque estava no inverno. Então a gente vai subir aqui para poder compartilhar com vocês aqui uma novidade. Olha, esse período de inverno, a gente roçou a chácara. E o legal é que demora de os matos crescerem. Então, o mato está bem baixo aqui desse lado aqui, olha. E acho que tem uns 3 meses que a gente roçou aqui. Então não houve necessidade de limpar mais. Então no inverno a gente limpa menos. Agora que está chegando a primavera, começa a chover um pouquinho mais. Aí o mato cresce rápido. De uma semana para outra, você volta na chácara e você vê que está tudo diferente. Olha que interessante, né? Então até as plantas no inverno, elas entram, até o mato, né? No inverno, ele entra num período de dormência. Mas pra gente é bom, né? Porque a gente economiza tempo, roçadeira, tudo mais. A gente está chegando aqui numa parte aqui da nossa chácara. Embora a gente tenha só uma entrada aqui para a chácara, a gente usa essa entrada aqui também. Então aqui, ó, tem os pés de bananeira.
como tá bem pertinho aqui da estrada, ali também tem outros pés de bananeira. Às vezes o pessoal passa aqui e arranca os pés de banana, arranca as bananas, né? E olha lá em cima. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Um cacho de banana lá. E a gente espera colher esse cacho de banana. Tá bem alto ali. Queridos, aqui embaixo desse pé de árvore, nós temos aqui mais ou menos quatro, aqui são 4. 5, né, Eliane? A Eliane tá aqui. Nós temos 5 pés de palmito, tá? Acredito que é jussara. Isso aqui não é nativo, foi plantado, tá? E aí o primeiro foi plantado, as sementinhas caem e ele desenvolve bastante rápido. A gente está com receio de que por ser aqui na estrada, alguém passe e corte esse pé de palmito e a gente perca ele. Então, a gente vai tirar ele daqui, pegar as sementinhas que estão lá em cima, vamos fazer mudas e vamos plantar lá para dentro da chácara. Então a gente vai cortar este pé de palmeira, né, que é palmito, e a gente então vai usar ele para fazer sementes. E vamos usar o palmito também, que ele vai fazer uma receita. Então essa era a surpresa aqui, mas a surpresa final é a receita que ela vai fazer com o palmito. Eliane, não adianta o que você vai fazer, mas convide as pessoas para assistir. Para assistir e compartilhar junto com a gente, tá? Vou tentar fazer uma receita bem gostosa. Muito bem, tem gente mandando um recado direto sobre as receitas, Eliane, então muito boa. Aqui, pessoal, com essa sementinha aqui, a Eliane já pegou algumas ali, a gente vai fazer um açaí. Então a gente vai aproveitar tanto o palmito como também o açaí, vai ficar muito bom. Então cadê os que você já pegou, Eliane? Pega aí pra mim ver. Aí, ó. Prontinho para fazer o açaí. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o palmito. Eu vou fazer uma receita de palmito deliciosa para nós comermos juntos, ok? Primeiro eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz com o palmito depois que nós colhemos. Nós colhemos lá na chácara, tivemos um trabalho enorme, foi cansativo, mas nós conseguimos. E aí eu trouxe o palmito pra casa. Em uma panela pequena, assim como essa, eu coloquei, ó, umas 2 xícaras de água, vou fazer aqui para vocês. Depois eu coloquei 1 xícara de vinagre, pode ser de álcool, de maçã, da sua preferência. Aí eu coloquei 1 colher de sal e 3 colheres de açúcar. E aí você coloca a água para ferver, quando ela já está, o vinagre, a água, o açúcar, o sal para ferver, quando está fervendo, aí você coloca o palmito que você tirou. Esse aqui é o palmito que nós escolhemos lá. Esse aqui já tá pronto, ó, tá vendo? E aí eu coloquei aqui, quando tava fervendo, eu coloquei dentro da água. Depois eu deixei uns 5 minutinhos, desliguei. Ele fica crocante, delicioso. Fica alguns dias na geladeira sem estragar, é uma delícia, tá? E agora eu vou fazer a torta de palmito com frango, tá? Eu já adiantei aqui o meu frango, ele tá todo picadinho, meio grosseiro, não fica muito fininho, tá? Que é pra você ter a sensação de mastigar o palmito e o frango. Depois você vai pegar o palmito, eu já tenho uns pequenininhos aqui, mas eu vou cortar desse grande aqui, ó. Olha que delícia, ó. Eu vou cortar ele aqui junto com o meu frango já. Muito gostoso, não é muito pequeno, ele tem que ficar um tamanho maior. Ó, gente, molinho, ó, uma delícia, ó. Eu vou pegar esses pequenininhos daqui que já estão cortados, vou colocar aqui também,
tá? Vou picar esse um pouquinho aqui, isso. Olha que delícia. Aqui o meu recheio já está pronto, ó, tá vendo? Palmito, frango. Eu coloquei uma cenourinha no frango para dar um gostinho. Eu poderia colocar um milho, mas tem tanta coisa aqui que acho que nem precisa de milho. Agora eu vou fazer a massa. A massa é fácil, é rápido também. Eu já coloquei aqui, ó. Eu acho que aqui tem mais ou menos uns 150, 200 ml de leite. Você coloca no liquidificador. A minha torta é pequena. Eu já untei a forma, tá aqui. Essa forma aqui é um refratário de vidro mesmo. Eu coloco aqui porque fica mais legal. Eu acho mais legal. E aí você coloca 2 ovos. Gente, eu vou colocar os ovos porque pode ser que tenha algum ovo estragado, tá? Então a gente coloca, quebra primeiro num potinho e coloca, porque se tiver algum ovo estragado, aí você não fica chateado porque já foi junto com o leite. Aí você quebra o outro ovo aqui. Isso, os 2 estão bons. Aí você coloca umas colheres de óleo. Umas 3 outras colheres de óleo. 1, 2, 3, tá ótimo. Aí você vai colocar uma pitadinha de sal a gosto. Vou colocar um pouquinho porque já tem sal no frango. Vou bater primeiro um pouco, depois eu coloco a farinha de trigo. Aí você vai colocando a farinha de trigo, vai colocando aos poucos. Não precisa colocar tudo de uma vez só, é assim mesmo. A gente já coloca tudo. Aqui na minha massa eu coloquei um pouquinho de fermento, tá? Precisa colocar para dar uma crescida. Aí você coloca um pouco aqui. Aí você pega esse recheio. Aí você coloca aqui por cima. Acho que vai ficar gostoso, hein? Eu gosto de bastante recheio, porque a torta ela fica mais saborosa, tá, gente? Depois você pega o restante da massa, coloca aqui por cima. Olha que delícia. Facinho, né? Não tem erro. Rapidinho, fácil, daqui a pouco vai estar assado. E é uma refeição completa que você pode comer se você gosta de com arroz ou salada. Então você pode cortar, né, com um suquinho que você gosta, agora vai virar o forno. E o forno já era para estar pré-aquecido, mas eu esqueci, tá? Às vezes eu ainda deixo o forno pré-aquecido. E aí rapidinho também. Ele tem que esquenta bastante, meu forno é bem quente, porque aqui é gás canalizado. E aí agora eu vou deixar ele no fogo baixo, para ela poder assar sem queimar, porque o meu forno ele fica bem baixo, ó. E aí depois que estiver pronto, ó, aqui, ó, vai assar aqui dentro. Isso. Vou fechar. E daqui a pouco a gente vai comer. Então, meus queridos, agora que ele já terminou a torta de palmito, esse palmito é lá da nossa chácara, do nosso espaço. Ela também acabou ensinando de uma forma bem simples, bem fácil, você fazer uma refeição. Então agora a gente vai almoçar juntos. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando nosso vídeo desde o começo, que se inscreveram no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado e voltem nos próximos vídeos. Que Deus abençoe você ricamente e um grande abraço para todos vocês. Camila. Continua segurando aí, porque esse pedacinho aí eu ponho o som musical. Vamos lá. Hora do teste. Tá quente.
tortinha.